Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Pedro Lourenço, muito próximo de confirmar essa compra do Cruzeiro por um valor bem interessante, superior aos 100 milhões de reais. Qual que vai ser o objetivo do Cruzeiro e até mesmo o Ronaldo vender nesse percentual, que eu quero comentar aqui um pouco com vocês nesse vídeo. Assim, notícia que foi confirmada nessa quarta-feira pelo Jair Carvalho, e assim, eu já vi falando para vocês há um bom tempo que uma hora ou outra o Ronaldo ia vender, um percentual das ações do clube. Acho que já deve ter aqui pelo menos uns 8, 9 vídeos no canal só falando que o Pedro Lourenço uma hora ou outra iria comprar o Cruzeiro, sabe? Eu já vinha falando isso há um bom tempo, que poderia acontecer e até mesmo já tinha sido oferecido, que é o que eu quero comentar aqui também nesse vídeo de hoje. Só antes de dar uma sequência aqui, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 40 mil inscritos no YouTube, então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência, tenho um recado para vocês da BetWill, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar os jogos no final de semana, inclusive do Cruzeiro, jogando, entre aspas, em casa, no mando de campo aí, lá no Espírito Santo, contra a equipe do Democrata, uma vitória do Cruzeiro, nesse momento que eu estou olhando, pagando 1,31 a cada real apostado. No momento que você deve estar assistindo o vídeo, pode estar maior, menor, então o link está aqui embaixo para você conferir a cotação. Várias partidas também dos campeonatos estaduais. No domingo, por exemplo, no Carioca, tem Vasco e Flamengo. Tem também Botafogo fora de casa no domingo contra o Resende. Vitória do Botafogo pagando 1,25 a cada real apostado. Tem também sábado Bangu e Fluminense. Uma vitória do Fluminense às 4 horas pagando 1,37 lá na BetWill, que lembrando, no valor do seu primeiro depósito até R$200, se você perder esse valor, só você solicitar no chat que você vai ter 100% de bônus, 100% de volta desse valor no seu depósito. Bom, então vamos lá, nessa notícia que surgiu aí do Jair Carvalho na tarde dessa quarta-feira, falando que realmente o Pedro Lourenço já tinha conversas avançadas com o Ronaldo para comprar 20% da SAF cruzeirense, e assim, as conversas inclusive já estariam bem avançadas. Depois tivemos algumas atualizações, vindas inclusive do Globo Esporte e do Samuel Venâncio, confirmando realmente essa informação que tinha sido divulgado logo pela manhã, e no caso o Jair afirmando que o Pedro Lourenço iria comprar o Cruzeiro. E assim, eu até fiquei na dúvida qual que seria esse valor, até porque tínhamos de comparação duas propostas, entre aspas, anteriores, que seria, deixa eu só encostar aqui para não desligar, que seria primeiramente no ano passado, quando o Ronaldo havia oferecido para o Pedro Lourenço, inclusive matéria do O Tempo na época, 20% das ações do Cruzeiro por um valor próximo dos 89 milhões de reais. Naquela seria ali o primeiro indício de que o Ronaldo realmente teria interesse de vender uma percentual do Cruzeiro, e olha que tinha acabado de começar a temporada de 2022 e o Pedro Lourenço na época disse que não tinha conversa nesse sentido e que no caso seria até mesmo um valor bem alto pelos 20% da SAF do clube. Então, passando um ano depois, de acordo aí com atualizações do Stefano e também do portal Deus Me Livre, a proposta seria no valor próximo dos 120 milhões de reais por 20% das ações da SAF. Então isso equivale a dizer que o Ronaldo na teoria pagou 400 milhões pelo Cruzeiro, mas é óbvio que teve os aportes, que seria de 1 bilhão e 400 contando as dívidas. Então meio que o investimento do Ronaldo quase triplicando nesse caso, porque esse 20% vale então no caso 120 milhões, os 70% que restam do Ronaldo valeria ele na casa dos 800 milhões de reais tranquilamente, fora que ele já vendeu os outros 20% por 120 milhões, então quase 820 milhões avaliado o Cruzeiro, com mais 10% que é da associação, chegaremos quase ali, 940 a 1 bilhão de reais, então, valorizado o Cruzeiro, fora as dívidas, porque é um valor que tem que ser pago a longo prazo, então acaba que jogando contra o valor de mercado da SAF. Mas acho um percentual interessante, e agora a questão é, o que o Cruzeiro vai fazer em relação a esse dinheiro que vai entrar, podemos dizer assim, de uma forma inesperada. Bom, quando vê esse valor assim, parece que, nossa, agora o Cruzeiro vai sair contratando todo mundo, vai fazer um estádio próprio, vai reformar o centro de treinamentos, mas a verdade é que 120 milhões, apesar de ser uma grana muito alta para qualquer pessoa, se me desse 120 milhões eu não teria nem o que falar, não tem muito o que recusar não, mas agora sendo uma associação, uma empresa e ainda mais um clube de futebol e o Cruzeiro com dívida gigante, não dá para fazer muita coisa, mas até mesmo as atualizações que tivemos do Samuel Venâncio, esse dinheiro vai ser utilizado para a reforma de algumas partes da Toca da Raposa em relação ao investimento em infraestrutura, que sem dúvida já vai um percentual bem alto, e também para reforços, para investimento no futebol. Óbvio, eu tenho certeza que não vai ser só esse dinheiro pegar agora e investir já para essa temporada. Tenho certeza que vai meio que ser dividido ao longo de 2, quem sabe 3 anos.
Vamos supor, desses 120 milhões ficaria então 80 milhões para reformas do centro de treinamentos e tudo mais. Vamos colocar 70 e outros 70 para reforço. Eu diria que ali, 25 milhões no ano, 25 no outro e 20 no último ano para a contratação de um jogador de peso, por exemplo. Até porque, se você for pegar, a maioria dos jogadores tem um valor de mercado bem alto atualmente, mas já é melhor do que nada, né? Esses 120 milhões que o Ronaldo deixou claro que não vai ser ele vender para colocar no bolso, não, vai ser para ele vender e realmente reinvestir no Cruzeiro. Então acaba que acelera muito mais esse processo e facilita também para o atual dono do Cruzeiro, que ficaria então dividido da seguinte forma: 70% do Ronaldo, 20% do Pedro Lourenço e outros 10% que pertence ao Cruzeiro, à associação, né? E vale lembrar também que no caso o Pedro Lourenço já vinha tendo, no caso, contato com o Ronaldo desde quando comprou o Cruzeiro, já vinha oferecendo jogador de peso há muito tempo, né, para o Ronaldo. E assim, essa parceria aqui já dura muitos anos, dele colocando milhões já aqui na Raposa. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre o Pedro Lourenço e quantos milhões ele já colocou aqui no clube. Eu até posso tentar atualizar esse vídeo, que é de 2021, que já passava dos 200 milhões de reais, contando patrocínio, transferban, publicidade que ele já vinha pago no Cruzeiro há esses anos. Então eu tenho certeza que a chegada do Pedro Lourenço, muito bom, não tem nem o que dizer, né? Excelente, um cara que ajudou demais o Cruzeiro. Acho que se não fosse ele naquela época para pagar o transferban, não sei, sabe, o que teria acontecido com o Cruzeiro. O único time no Brasil que chegou a perder pontos por não pagamento. Eu não ficaria surpreso se falasse que hoje o Cruzeiro estaria, por exemplo, se tivesse caído naquela época para a terceira divisão, sabe? Tivesse tido problemas gigantescos, não ficaria surpreso, justamente por conta de que ele salvou o Cruzeiro daquela dívida do transferban e continuou pagando um patrocínio master muito alto do que até mesmo alguns times que estavam na Série A. Por conta desse lado torcedor aí do Pedro Lourenço, e agora comprando também esse percentual do clube, que eu tenho certeza que ele vai se sentir muito realizado também, né? Eu diria que é um desfecho aí muito positivo para o Pedro Lourenço, depois de muitos investimentos, enfim, sendo dono de um percentual do Cruzeiro. Acho que tá bom, né? Esses 20% por 120 bilhões, tenho certeza que vai valorizar demais, viu? Em 6, 7, 8 anos, esse valor vai ser quase de graça, assim também como o do Ronaldo pagou. Mas na hora, né, quero ver quem teria coragem de assumir realmente o que era o Cruzeiro no ano passado. Nesse ano ainda já bem complicado, mas que eu vejo que no longo prazo não vamos ficar para trás, não vai ficar um time realmente do que estávamos acostumados antes, né? A brigar por grandes títulos e tudo mais. E só queria ressaltar aqui que não vai ter mudança nenhuma em estrutura, tá? Como o Ronaldo é o acionista majoritário, se o Ronaldo tivesse 59% e o Pedro Lourenço 58% ali, por exemplo, o Cruzeiro 1, né? 2 no caso. Não, deixa eu voltar aqui. Se o Ronaldo tivesse, por exemplo, 40%, o Pedro Lourenço 39%. Quem mandaria ainda seria o Ronaldo, tá? Porque ele tem um percentual maior das ações. Então, como o Ronaldo vai manter 70%, o Pedro Lourenço 20%, não vai mudar nada, não tem mudança de, sei lá, diretor de futebol e tudo mais. Não, pode dar algumas dicas, já era um conselheiro importante do Cruzeiro, né, há alguns anos, mas não vai mudar nada, então vai seguir sendo administrado da mesma forma, que eu acho que está certo. Quero saber o que você tem a dizer a respeito desse novo recomeço aí do Cruzeiro, né? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.